Rude, por Boa favor. noite, estimados. Boa noite, estimados. Desculpem um pouco pelo atraso aí, tivemos um pequeno problema de conexão, mas tudo resolvido. Mafra, você que tem um pouco mais de intimidade com a ferramenta, você tem aí a quantidade de pessoas que estão do nosso grupo estão aqui, eu vejo apenas 8. Tem mais gente? São esses que estão aqui. Ok. Beleza. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 9. Perfeito. Vamos lá, estimados. Bom, essa noite é uma noite para a gente conversar um pouquinho sobre imagens e sobre combinações dessas imagens que aparecem no laudo efetivamente. Então, eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês e, a partir do compartilhamento dessa tela, a gente vai conversando. Tudo bem? Então, primeiro, vamos ver aqui se o que está chegando para vocês aí é uma apresentação com arco, é isso? Isso. Ok? Pronto, eu vou ampliá-la aqui, ela assumiu a tela toda de vocês com arco aí, isso? Isso, Mafra, chegou aí? Compartilha, está aparecendo na tela de vocês um arco aí? Tá, tem Sim. um arco. Alô, companheiros, alguém poderia me responder? Sim, Rude, tem um arco na tela. Ok, vamos lá. Então, nós precisamos só entender um pouco sobre isso, sobre essas figuras muito rapidamente, só para refazer uma lembrança desse dado, e isso vai levar menos de 3 minutos. É importante lembrar que o que caracteriza um arco é a ausência do delta. Tudo bem? Então, nós temos uma figura aqui que, por mais que ela tenha um núcleo, ela não tem deltas. Okay? No segundo caso, nós temos as presilhas. E o que caracteriza a presilha é ter apenas um delta. Correto? Então, nós temos o núcleo da figura e apenas um delta. Quando esse núcleo está voltado para o osso rádio, ela é radial. Quando essa presilha tem o núcleo voltado para a presilha, é ter apenas um delta. O que caracteriza ser um verticilo é a presença de 2 deltas. Então, nós temos um verticilo aqui alvoide, que é o verticilo que tem uma semelhança com um alvo, ou seja, linhas que tendem a ser concêntricas, e nós temos aqui um delta, e aqui nós temos um outro delta. O que caracteriza um verticilo é ter 2 deltas. Na outra imagem aqui, nós temos também um verticilo, só que esse é o S desenho. Ele se caracteriza por ter 2 deltas diferentes. Ô, Rude. Bom, isso é porque durante esse período, entre a nossa aula de marcação de pontos e a aula de hoje, a gente recebeu alguns áudios de colegas falando, professor, mas isso aqui é um arco. Ele não tem linhas entre o núcleo e o delta. Não, para ver a vez que aparecer, a partir daí já conversar sobre os laudos. Vamos lá, então, sobre laudos. Deixa eu chegar aqui com a imagem até os laudos. Vamos ver. Beleza. Então, nós vamos aqui conversar com Pega só um o pouquinho, primeiro Rude. laudo com vocês, um laudo que tem por característica ter... Aguarda só um pouquinho que a sua imagem ela tá... Isso, agora chegou o laudo. Até então não estava vendo. Pronto, por favor. Chegou o laudo? Eu vou pedir a gentileza do pessoal para a gente dar tirar o vídeo, né? Cortar o vídeo, que isso talvez diminui a banda de transmissão e facilita da gente ter todos assistindo as mesmas imagens, tá bom, gente? E quando alguém tiver alguma pergunta, é só ligar o
vídeo e o áudio, a gente faz perguntas. Isso. Mafra, vocês estão me vendo de perfil aí ou estão vendo só a tela? Eu vejo você de perfil e vejo a tela. Alô? Vejo você em perfil e vejo a tela. Tá bom. Eu posso... Okay, então vamos transferir para cá, que daí vocês não me veem mais de perfil, que fica meio medonho. Tudo bem? Então vamos lá. Nós precisamos ter ciência. E agora chegou aí a tela, não? Sim. Tá aí o laudo, certo? Certo, tá aqui o laudo. Ok. Então nós precisamos ter uma informação bem importante. O que acontece quando eu tenho 10 arcos? Quando eu tenho 10 arcos, eu também não tenho linhas, porque para marcar as linhas eu preciso de um delta, sempre, um delta e um núcleo. Então, vamos lá. O que acontece com os laudos 10 arcos? Acredito que isso seja uma dificuldade para todos nós entendermos um pouco isso. Mas, na verdade, a dermatografia não tem uma explicação clara para o que seja um laudo 10 arcos. O que nós dizemos frequentemente é que um laudo 10 arcos é um laudo característico de pessoas que tiveram um ambiente bioquímico fetal muito intenso. O que significa dizer isso? Significa dizer que, provavelmente, essa mãe utilizou medicação imprópria para a gestação, fez suplementação alimentar imprópria para a gestação, usou drogas ilícitas em grande quantidade, sofreu grave trauma psicológico, sofreu grave trauma mecânico, uma agressão física, um acidente de carro, por exemplo. Mas não se tem claro o que levou isso. Então, nós não podemos transferir para o nosso cliente a ideia de que a mãe dele usou medicação imprópria, ou era usuária de droga, ou sofreu agressão física. Nós não sabemos. Só podemos relatar que, na verdade, a mãe sofreu um ambiente, ofereceu para o feto um ambiente bioquímico muito intenso. E, desafortunadamente, a dermatografia não tem informações suficientes para dizer o que fazer com um laudo 10 arcos. Neste caso, todas as competências físicas estão lá, mas não houve registro dessas competências físicas. Então, quando se encontra um indivíduo, e nós trazemos isso até para um número menor de arcos, 10 arcos, 9 arcos, 8 arcos, são característicos de ambiente bioquímico intenso. Então, quando nós fizemos o trabalho aqui com as crianças da Vila Brasília, que é uma vila caracterizada pelo tráfico intenso de drogas, o que nós observamos nos meninos de 5 anos foi uma presença significativa de um número elevado de arcos, acima de 8 arcos. Por quê? Porque a maior parte das mães desses meninos eram usuárias de drogas. O que corrobora o proposto por Abramov, que diz que mães que proporcionaram um ambiente bioquímico intenso têm uma maior tendência à presença de arcos. É mais ou menos como houve a reunião no clube, fizeram as decisões da construção do prédio, da piscina e do campo de golfe, mas nada disso ficou registrado na ata. Portanto, o clube tem a piscina, tem a estrutura física, tem o campo de golfe, mas nada ficou registrado na ata. O que fazemos com esses clientes? O que nós vimos fazendo até hoje. Testes, avaliações que possam dar um visual, uma percepção do que essa criança, do que esse indivíduo pode desenvolver. Que é o que nós fazemos até hoje. E muitas vezes, muitos dos nossos colegas profissionais acabam fazendo tentativa e erro, porque não sabem se utilizar da cineantropometria de forma adequada. Nosso próximo passo, nesse caso, então, fica uma recomendação da Salus, de que você comunique ao paciente, ao cliente, exatamente isso. Olha, a dermatografia não tem como fazer uma observação das suas capacidades físicas, porque elas estão presentes, no entanto, não houve como registrar.
pelos motivos já apresentados, aqueles que nós citamos anteriormente. E, infelizmente, nós vamos ter que tocar a sua prescrição de exercício baseada apenas nos outros testes, que também, de certa forma, são testes interessantes. A próxima figura que nós podemos observar é a presilha, já seguindo a ordem das figuras que nós conversamos. A presilha é uma figura característica da velocidade. Então, vejamos, nós temos nesse laudo um indivíduo que tem 10 presilhas ulnares. Qual é a grande característica dele? Velocidade. Por que 10 deu 98 e não 100? Porque em biologia, afirmar algo 100% e afirmar algo 0% é, no mínimo, temeroso. As margens de erros são sempre mais ou menos 2. Nesse caso, como nós não podemos passar 2 acima de 100, a estatística manda que você trabalhe com 2 abaixo de 100. Portanto, 98. Então, 10 presilhas são 98% de capacidade, ou 98 de uma escala de 0 a 100, de você ser um indivíduo altamente veloz. Não há nenhuma outra figura que não seja a presilha ulnar nesse indivíduo. O que temos aí a somar nesse processo é a avaliação quantitativa do número de linhas, ou seja, 153. Uma das propostas sobre resistência é de que pessoas com número de linhas superior a 120 são indivíduos que têm uma boa resistência. Quanto mais eu passo de 120, maior a minha resistência. Como funciona mais ou menos isso? Isso funciona com um score Z. O que é um score Z? Esse número 86 que você observa na resistência, ele pode variar daqui a um tempo. Como assim, Rudy, pode variar daqui a um tempo? Quanto mais nós encontrarmos indivíduos no futuro que aumente o número de linhas encontrados, esse 120 vai ficar cada vez mais longe do número máximo encontrado com frequência. Hoje, nós temos um número máximo no nosso banco de dados com 247 linhas. É um número absurdo, mas é um indivíduo. Então, ele não aumenta o score Z, ele não passa a ser o 100, ele passa a ser o outlier. Do que nós temos do nosso banco, nós temos que 153 é um indivíduo que está mais ou menos de 0 a 100 no nível 86. 86 do quê? 86 de resistência para a velocidade. Durante muito tempo se confundiu de que resistência era sempre resistência cardiovascular, competência cardiorrespiratória, ou uma alta capacidade para suportar corrida, pedalagem, caminhada. Não é essa a verdade que nós estamos conseguindo demonstrar aqui no laboratório. Ou seja, essa resistência é para a valência apresentada. Nesse caso, a valência apresentada é velocidade. Portanto, a resistência alta que esse indivíduo tem é uma resistência para a velocidade. Veja, esse é um indivíduo característico das provas de longa distância, velocidade de longa distância. Nós já conversamos no curso de formação que a principal característica da maratona não é a resistência, e sim a velocidade. Portanto, esse indivíduo é um indivíduo muito veloz e ele suporta por muito tempo. Rudy, mas eu não trabalho com atletas, eu trabalho com prescrição de exercício. Ok? Então você vai trabalhar com exercícios que envolvam velocidade por muito tempo dentro da academia. O que é por muito tempo hoje dentro da academia? Com os novos princípios da fisiologia do exercício e da biomecânica, nós sabemos que manter o indivíduo por muito tempo dentro de uma academia é 1h10, 1h15. Isso é muito tempo dentro de uma academia. Então, para a prescrição de exercício, nós temos realize exercícios cíclicos, velozes nesse indivíduo e por um período longo. Essa é a jogada. Não deveria eu, nesse caso, trabalhar com exercícios combinados, exercícios de agilidade, exercícios de coordenação motora, exercícios de força pura nesse primeiro momento. Deixa o indivíduo fazer o corpo dele aceitar para o que ele foi feito.
Depois disso assimilado e o corpo adaptado a esse treino, você pode começar a inserir outras formas de treinamento nesse indivíduo. Aí sim você vai começar a tirar os melhores resultados desse indivíduo. E você só vai trabalhar nesse indivíduo exercícios que sejam justamente o contrário dessa prescrição, se esse indivíduo tiver por desejo, por objetivo, o aumento gradual e de alta quantidade de gasto calórico. Por quê? Porque nós estamos observando, e essa é uma observação feita pelo professor Flávio Dotto, muito importante, de que quando os indivíduos realizam exercícios para os quais eles não estão necessariamente aptos, indicados ou ainda com a maior competência, ele vai gastar muito mais energia para fazer. Portanto, fazer exercícios contrários ao auro dermatoglífico aumenta o gasto calórico. Tudo indica que sim, e nós vamos começar a fazer pesquisas cada vez mais aprofundadas nesse campo também. Então, esse indivíduo é um indivíduo que, se for orientar talentos, sugira para ele provas de longa duração e provas que exijam como principal característica velocidade. Se esse indivíduo já é um atleta de qualquer modalidade, proponha para ele a preparação física baseada em exercícios de alta velocidade e de longa duração, mesmo que sejam tiros, mesmo que sejam exercícios prescritos de alta velocidade por curto espaço de tempo, mas o que vai compartilhar a ideia da resistência longa é que você vai ficar fazendo tiros por muito tempo. Essa é a resistência da velocidade. E se esse indivíduo for um indivíduo da prescrição de exercício, procure fazer prescrições de exercícios para esse indivíduo que exijam muita velocidade na academia, no parque, no estúdio, na piscina, onde quer que você seja o personal, envolvendo velocidade por treinamentos longos, 1h10, 1h15 de treinamento por sessão. Senhores, nesse primeiro laudo, alguma dúvida específica desse laudo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma consideração? Há dúvidas sobre o que foi explicado até o momento? Podemos ir colocando isso pouco a pouco e a gente vai respondendo isso para que fique cada vez mais claro. Só um aviso, né? Pessoal que quiser fazer a pergunta, fazendo pelo microfone, tem que anular o mute, né? Ou seja, desmutar o telefone, o áudio para poder falar. Se quiser enviar uma mensagem aqui pelo chat, também pode, tá? E aí só toma cuidado de escrever aqui to everyone e aí escrever a mensagem aqui embaixo. Aí a gente vai. Oi, tá me ouvindo? Isso, estamos ouvindo, Fernando. Tá me ouvindo? Olá, professor Marcelo. Fernando, boa noite. Prazer estar com o senhor aqui. E Marcelo? Sim, estamos ouvindo, professor. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Pode falar, professor. O senhor clicou novamente aí no mute. Tá me ouvindo? Agora estamos lhe ouvindo. Rude, deixa eu te falar. Pergunta. No meu caso, o meu mapa genético naquele dia lá no curso, ele deu os 10 arcos, tá? Certo. Eu te pergunto, eu consultei a minha mãe e a minha família, tudo que indica não houve em relação à gestação dela em relação a mim. Até aí tudo bem, porque são indícios que pode ser que seja através desse dano que possa ter causado, mas não quer dizer que são 100% desse caso. Não. Eu te pergunto, eu tenho 2 filhos homens. É possível que um dos meus filhos homens tenham esses 10 arcos? É possível. Vai depender justamente do ambiente bioquímico gestacional. Veja, durante muito tempo, professor, o senhor já não é mais um menino de 22 anos. Sim. Durante muito tempo,
se prescreveu muita medicação imprópria para gestantes. Sim. Veja o caso da talidomida, por exemplo, e o mal que a talidomida causou na má formação fetal durante um grande período com remédios prescritos pelos médicos. Sim, sim, sim. Nós sabemos, por exemplo, que o ácido acetil salicílico ou a simples aspirina gera um ambiente bioquímico fetal completamente impróprio para a gestação, tanto é que gestantes não devem tomar AAS ou aspirina ou melhoral, por exemplo. Sim. Provavelmente, talvez, pode ter ocorrido que a sua mãe fez uso de medicação recomendada, inclusive, pela medicina, mas que era imprópria para a gestação e só se ficou sabendo 15, 20, 30 anos depois. Ah, sim. Pode. Eu estou criando um ambiente para tentar entender o fenômeno. Tá. Mas de que 10 arcos é característico dos indivíduos que tiveram um ambiente bioquímico fetal intenso, isso parece haver pouca dúvida dentro da literatura da dermatologia. Sim. E eu te pergunto, o meu filho ele não pode ter esses 10 arcos hereditário, a não ser que a mãe dele tivesse também sofrido, é isso? Não, os 10 arcos não são uma questão hereditária, os 10 arcos são um registro de ambiente fetal. Ou seja, o ambiente fetal pouco provavelmente passe através dos genes quando se juntou os genes do senhor com a mãe dessas crianças. Sim. Porque eles herdam um DNA e não herdam um ambiente bioquímico. Não herdam o que ocorreu no desenvolvimento fetal. Então, lembrando que o que ocorreu no ambiente fetal seu e que pode ter gerado os 10 arcos não interferiu na sua genética, só interferiu na construção da impressão digital. Não interferiu na piscina do clube, interferiu só na escritura da ata. Certo? Sim. Então, o que os seus filhos herdaram foi o seu DNA e o DNA da sua esposa. Melhor ainda, né? Para deixar bem claro, da mãe da criança. Mas não necessariamente o ambiente bioquímico. Salvo a mãe dos seus filhos tenha tido também um ambiente bioquímico fetal próprio para a construção da impressão digital. Que não tem relação nenhuma com o DNA do pai e da mãe. Certo? Não. Ok, tirou minha dúvida. Pronto. Obrigado, professor, por sua pergunta. Obrigado, Rudy. Temos 2 perguntas aqui no chat, uma da Marcela e outra da Elaine. Se você puder dar uma olhadinha aí. E só avisando que a gente tem 2 minutos e meio dessa sala, depois ela vai cair, a gente vai colocar o link lá no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Fica registrado aí que a hora que cair a sala aqui, a gente abre lá de novo, tá bom? Kleber, você está me escutando melhor? Leonardo Rego? Minha internet é bastante boa. Nós estamos com 20 mega de transferência aí. Ok. Beleza, só porque Lázaro, Leonardo e Kleber disseram que está falhando um pouco o áudio. Marcela, podemos direcionar a pergunta? Marcela, você poderia abrir o seu microfone para a gente poder conversar? Olá, Marcela. Boa noite, Marcela. Você consegue me ouvir? Eu abri o seu microfone. Pode falar, Marcela. Obrigado pela resposta, Lázaro e Kleber. Obrigado, Leonardo Rego. Bom, Marcela, eu vou falando aqui, eu vou pedir a gentileza que depois você me responda se você está escutando, pelo menos, para eu poder saber que eu estou te respondendo algo. Ô, Rudy, vamos finalizar essa sala, que tem menos de 1 minuto, e a gente já abre a próxima, tá bom?
Não vamos perder essas perguntas? É? A gente não vai Eu peço que eles façam uma pergunta novamente, é que a sala vai ser desligada automaticamente. Então, eu peço que cada um que fez a sua pergunta refaça, por favor, se quiser usar o microfone para fazer. Só ler a segunda pergunta da Elaine aqui, então, Boscato.